Vamos começar o nosso estudo sobre encontros e ultrapassagens por encontros de corpos. Mas o que são encontros na mecânica? Bom, a ideia é muito simples. Imagine que você tem dois objetos se movendo. Por exemplo, um objeto A que se move com velocidade VA e um objeto B que se move com velocidade VB. Bom, se o objeto B tiver velocidade menor que a do objeto A, em algum momento o objeto A ele vai alcançar o objeto B. E é justamente nesse momento em que vai acontecer o encontro. Bom, como os dois se movem para frente, então com certeza o encontro ele vai acontecer em alguma posição aqui na frente. Eu vou marcar aqui uma posição qualquer para representar a posição do encontro. E eu vou marcar essa posição, que é a posição do encontro, como sendo a posição S. Ah, pessoal, só uma observação importante. Aqui na mecânica, na maioria das vezes, a gente trabalha com o movimento de pontos materiais. E o que são pontos materiais? São pontos que representam corpos de dimensões desprezíveis, como por exemplo o tamanho. Então, o tamanho desses objetos é completamente desprezível. O certo mesmo seria eu estar representando esses corpos exatamente por um ponto. Mas como acaba ficando difícil a visualização, eu represento umas bolinhas um pouco maior. Mas a gente vai considerar então que o tamanho delas é completamente desprezível. Então aqui na posição S a gente pode considerar que o corpo A e B estão completamente alinhados. Bom, mas quais são as características que a gente precisa saber sobre o encontro? Primeiro, quando a gente marca um encontro com alguém, a gente marca o encontro no mesmo lugar, ou seja, a gente marca um ponto de encontro. Então, a primeira condição para que o encontro aconteça é que ele aconteça no mesmo lugar. Então, vou anotar aqui que no momento do encontro, a posição do corpo A será exatamente igual à posição do corpo B. Além disso, uma outra característica do encontro é que a gente precisa marcar em que momento esse encontro vai acontecer, ou seja, eu preciso combinar o horário do encontro. Então, o encontro, além de acontecer na mesma posição, ele acontece no mesmo instante para os dois corpos. Então, o instante de A será exatamente o mesmo instante de B no momento do encontro. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre quais são as possíveis soluções para situações de encontros. No geral, pessoal, existem duas maneiras de resolver questões que envolvam esse assunto. Ou usando a função horária da posição, que nós já estudamos em aulas anteriores, ou o conceito de velocidade relativa, que nós vimos na última aula. Vamos fazer então o nosso exemplo 1 por função horária da posição. Bom, nós temos aqui então o corpo A com velocidade de 100 metros por segundo, partindo do ponto zero, do marco zero, e o corpo B com velocidade de 50 metros por segundo, partindo da posição 25 metros. Bom, como o corpo A é mais rápido que o B, em algum instante, um pouco mais à frente, ele vai acabar encontrando com o corpo B. Então, o que a gente vai fazer nesse exemplo é determinar qual é a posição do encontro e em que instante isso vai acontecer. Para começar a resolver por função horária da posição, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar uma das principais características do encontro, que é a característica que diz que eles acontecem no mesmo lugar. Então, eu vou colocar aqui, que a posição de A tem que ser igual à posição de B no momento do encontro. Como nós vimos na nossa aula sobre função horária da posição, a função horária da posição, ela é conhecida como a equação do sorvete, né? S é igual a S0 mais VT. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar então essa equação e substituir nessa. Bom, aqui eu tenho S que representa a minha posição final, a posição do encontro, certo? A posição final, na função horária da posição, é S0 mais VT. E eu vou fazer justamente essa substituição. Então, no lugar do SA, eu vou colocar S0A mais velocidade de A vezes o tempo T. Do outro lado, a mesma coisa. S0 de B mais a velocidade de B vezes o tempo T. Então, de um lado, eu fiquei com as informações sobre o corpo A e do outro lado, as informações sobre o corpo B. Observem que o tempo, eu não coloquei TA e TB, né? Não preciso diferenciar o tempo. Por quê?
Um dos critérios do encontro é que os tempos são iguais. Então, esse tempo é o mesmo desse. Por isso, não coloquei nem A e nem B aqui. Agora, a gente vai fazer o quê? Vamos iniciar a substituição. Então, vamos lá. Qual é a posição inicial do corpo A? Observe aqui, ó, que ele parte da posição 0. Então, vou colocar 0 aqui. Mais a velocidade de A, que vale 100, vezes o tempo T, que eu não sei qual é o instante do encontro. A posição inicial de B é 25, mais 50 para a velocidade, vezes o tempo T. Então, eu fiquei aqui com uma equação que tem como incógnita o tempo, ou seja, eu consigo determinar o tempo a partir dessa equação. Vou fazer assim, ó, todo mundo que tem tempo, eu vou jogar para o lado de cada igualdade. Então, aqui eu tenho um 50t positivo, ele vai passar negativo. Então, 100 menos aquele 50, acaba ficando só 50t desse lado, é igual a 25. O que eu vou fazer com esse 50? Como ele está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. E 25 dividido por 50 é 0,5. Bom, qual é a unidade de medida? Eu estou calculando o tempo, certo? Vamos dar uma olhada aqui na velocidade. A velocidade está em metros por segundo. Então, esse tempo calculado é em segundos. E o que esse tempo representa? Ele marca pra gente o tempo, o instante, né, em que o encontro vai acontecer. Ou seja, o encontro ele vai acontecer após meio segundo. Bem rapidinho, né? Então, esse corpo A, ele vai demorar só meio segundo para alcançar, encontrar o corpo B. Bom, agora ficou faltando a gente determinar em que posição esse encontro vai acontecer. E para fazer essa conta, você pode pegar a função horária de qualquer um desses corpos. Então vamos lá, vou pegar a função horária do corpo A. Então o que a gente tem aqui? Função horária de A, é o SA, vai ser igual S0 de A mais velocidade de A vezes o tempo T. Vou substituir os dados que eu tenho aqui. Eu quero saber a posição final de A no momento do encontro. A posição inicial a gente sabe que é 0. A velocidade de A é 100. E agora eu vou colocar o tempo do encontro. Eu já sei o tempo do encontro é em meio segundo. 100 vezes 50, isso vai dar 50 metros. Ou seja, o encontro ele vai acontecer a 50 metros desse marco zero. E nesse exemplo eu escolhi aqui o corpo A para fazer, mas você poderia ter pegado os dados do corpo B. Vamos fazer aqui, ó, com o corpo B ficaria como? Posição final de B é igual à posição inicial de B mais a velocidade de B vezes o tempo T. Vamos substituir aqui, ó, posição inicial de B é 25 metros, então vou pôr 25 aqui, mais a velocidade de B, que é 50, vezes o tempo, que é meio. Lembrando que o tempo do encontro é igual para os dois. Então vamos lá, vamos resolver primeiro essa multiplicação. Então, SB vai ser 25 mais, bom, 50 vezes meio dá 25 também. Então eu vou ficar aqui com 25 mais 25, ou seja, 50 metros. Então, perceba que fazendo as contas, usando os dados do corpo B, eu chego exatamente à mesma resposta. Significa, então, que o encontro ele vai acontecer a 25 metros desse ponto inicial do corpo B, ou seja, na posição 50 metros. Vamos fazer mais um exemplo 2, só para fixar bem essa ideia de encontros, porque é muito importante. Bom, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho uma aproximação entre dois corpos, eles estão em sentidos contrários. Um tem 10 metros por segundo, o outro 5 metros por segundo, mas é negativo porque ele está voltando. O corpo A parte da posição 10 metros e o B da posição 85 metros. Vamos fazer a primeira solução por função horária da posição. Vamos lá então, a gente começa sempre assim. Posição de A tem que ser igual à posição de B. Vamos trocar, então, a posição pela função horária. Então, SA é igual a S0A mais velocidade de A vezes o tempo T. Mesma coisa para o corpo B. Posição inicial de B mais velocidade de B vezes o tempo T. Substituindo, posição inicial de B, ou melhor, posição inicial de A é 10, mais velocidade de A também é 10. O tempo vou determinar agora. A posição inicial de B é 85. A velocidade é menos 5. Cuidado aqui, tem que colocar menos ao invés de mais. Vezes o tempo T. Legal, então vamos isolar quem tem o tempo do lado de cá e quem não tem para lá. Então,
Eu tenho aqui 10t, esse menos 5 passa somando, 5t. 85 já estava aqui, ele continua aqui. E esse 10, vou passar ele para cá, subtraindo. 10 com 5, 15t, igual a 85 menos 10, 75. O 15 passa dividindo 75 e nós ficamos então com... Então já achamos aqui o instante do encontro, basta agora pegar uma das funções, ou de A ou de B, para determinar qual vai ser a posição do encontro. Vou pegar de A, então S de A vai ser S0A mais velocidade de A vezes o tempo t. S de A, então, vai ser igual. Bom, qual a posição inicial de A? 10. Velocidade também é 10. E agora o tempo é de 5. Vamos fazer a multiplicação primeiro. 10 vezes 5, 50. Mais esse 10 aqui. Então, a posição do encontro será na posição 60 metros. Novamente, eu não vou colocar... Vou fazer a solução para o corpo B, que vai dar o mesmo resultado. Se você quiser fazer, tenta aí para conferir se vai bater mesmo. Bom, então é isso, pessoal. Vou ficando com essa explicação por aqui. Aguardo você na nossa próxima aula, porque nela a gente vai falar sobre um outro método de solução para resolver situações de encontro, que é através da velocidade relativa. Então é isso, um forte abraço e eu aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!